Fala aí, galerinha, aqui é a Giselinha e eu vou apresentar o trabalho de modelo para vocês. Temos aqui um modelo simplificado da dinâmica de bens de capital em uma economia. Para melhor entendimento do funcionamento do modelo, exemplificamos com a projeção do resultado econômico brasileiro, o PIB. O estoque de capital de uma economia é todo o capital crucial para a capacidade produtiva, o que inclui fábricas, máquinas, equipamentos de toda a atividade produtiva do país. Ele também representa uma fração do PIB. De acordo com a IPEA, o estoque de capital em 2017 representava 17% do PIB. Essa constante será representada pela letra K para futuros cálculos. Assumindo que o valor de K se manteve constante para 2018 e pegando os valores do PIB divulgado do segundo trimestre do mesmo ano, de 1,7 trilhões, o resultado do estoque de capital ficou de 0,2873 trilhões de reais. O estoque é a diferença entre o aporte investido e o montante de capital depreciado, como mostrado aqui. A depreciação é o capital em estoque dividido pela vida útil dele. Capital em estoque dividido pela vida útil dele. Nós assumimos aproximadamente que a vida útil é de 10 anos. Está aqui. Nós colocamos como uma constante e quanto maior for a vida útil, menor o montante depreciado. Ao mesmo tempo, o estoque de capital depende indiretamente do output econômico. Esse resultado econômico é consequência do capital existente multiplicado pelo resultado por unidade de capital. Para isso, devemos explicar como essa variável exógena funciona. Sabemos que, juntando a fórmula para o cálculo do valor inicial do estoque, que é a constante K multiplicado pelo PIB, e que mostra o valor do capital em estoque, com a do output econômico, que é o estoque do capital multiplicado pelo output econômico por unidade, e fazendo manipulações algébricas, chegamos à conclusão que o resultado por unidade de capital seria 1 dividido sobre a constante K, que para o primeiro caso utilizamos o valor do segundo trimestre de 2018, que foi de 17%, gerando o valor de 5,88 por unidade no estoque de capital. Isso significa que, para cada unidade monetária existente no estoque de capital, são geradas 5,88 unidades monetárias no resultado econômico do próximo período. E explicando investimento, ele é o resultado da multiplicação entre o output econômico e a fração do investimento. Para explicar a fração do investimento, nós utilizamos dados da IPEA, que mostrava que 2% seria a quantidade do resultado econômico que seria reinvestida na economia. Então, para fazermos simulações, utilizamos o primeiro período primeira simulação utilizamos 10 períodos de um ano. O resultado mostra um crescimento linear durante esses 10 períodos. Ao analisar o gráfico... Ô Gabi, que nação! Não, calma aí. Aproveitando que já falou de hora, eu vou contar uma piadinha aqui pra descontrair. Por que a velhinha tá sempre atrasada? Por quê? Porque ela é senhora. Não, calma aí, não, vamos voltar. Resolvemos utilizar uma simulação de longo prazo para fazermos comparações. Simulação de longo prazo mostra um crescimento diferente do primeiro, é um crescimento exponencial. Utilizando somente os dados do nosso modelo e considerando ceteris paribus, onde todas as variáveis que não estão dentro do nosso controle são constantes, o crescimento analisado tanto de curto quanto de longo prazo são considerados viáveis. Porém, nós sabemos que na vida real não é exatamente assim que funciona. Há fatores que não estão dentro do nosso controle e podem afetar o crescimento. Para fazermos novas simulações, vamos considerar que as antigas constantes agora são variáveis. Começaremos considerando que o output por unidade de capital a vida útil do capital se manterão constantes e vamos variar a fração do investimento. Aproximadamente a partir de 0,17, se você diminuir mais a fração do investimento para 0,1, 0,15, ela começará a ter um crescimento negativo.
Agora vamos analisar o output por unidade de capital. Aproximadamente em 4,9, ela começa também a ter um crescimento negativo, se você mantiver todas as outras constantes. E, considerando a vida útil do capital, é aproximadamente perto de 8,5 que começa a 8,7 que começa a ficar negativo. E se variarmos bastante, por exemplo, até 50, a vida útil do capital, ela se mostra ter um crescimento exponencial até no curto prazo. E assim concluímos nosso trabalho sobre a dinâmica do estoque de capital da economia brasileira.